para a mensagem. Vocês imaginem aí agora, comecem a pensar se o apóstolo Nadson, na construção desse prédio aqui, desse templo, vamos começar por aqui, na construção desse templo aqui que está fácil da gente visualizar, vocês já pensaram se ele permite o pedreiro colocar aqui 4 metros nessa coluna, um de cá com 3,5, outro com 2, outro com 2,5. Vocês estão imaginando aí como seria esse prédio aqui, o acabamento? Vocês conseguem analisar na mente como seria essa coluna com 3 metros, a de cá com 4, a dali com 2,5, a de lá com 5. Tenta imaginar como seria o acabamento aqui do teto desse ambiente, desse templo, né? E o Senhor me levou a analisar. Assim é nós, o templo vivo. Tem muita gente, inclusive, né? Quando eu falo, a palavra vem para mim primeiro, que com certeza o templo está precisando de correção, o templo está precisando de alinhamento, né? Porque é desastroso, né? Um teto ali alto, aqui baixo. Só imaginar, eu já fiquei pensando. Eu disse, não tem como construir um templo desse jeito. E o Senhor não nos fez templo para ser também desordenado. Um lado certo, um lado errado, um lado certo, um lado errado, ou vice-versa. Ele não fez para isso. Ele fez de nós templos vivos do Espírito Santo. E Ele mesmo fala que não habita em templo sujo, nem feito por mão de homem. Então vocês imaginam a responsabilidade. Se um templo físico, humano, palpável, não pode ser torto, porque a primeira coisa que as pessoas vão estranhar é a estética desse templo. Quem foi esse pedreiro? Quem foi esse engenheiro que permitiu uma construção dessa? Vocês já pararam para analisar? A mesma coisa é nós como templos vivos. Se tiver desordenado, torto, o nosso Criador com certeza não nos fez para sermos templos tortos, mas sim templos vivos, cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade dele, a vontade da palavra dele. Para começar, eu gostaria que o título da nossa mensagem vai ser Tempo de Alinhamento de Deus. Esse é o título da nossa mensagem. Eu gostaria que os irmãos, se quiserem abrir aí em Amós, quem quiser ir vendo aí, Amós 7, livro de Amós 7 e 8. Amós 7, versos 7 e 8. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. Perfeito, um muro perfeito, ele quer dizer, que é medidas exatas. E Yahvé, que é o Senhor, me indagou. Isso ele falando com o profeta Amós. Amós, que vês? Ao que respondi, um prumo. E Adonai me explicou. Observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Isso foi algo que o Senhor falou, claro, no Velho Testamento, né, ao profeta Amós. Mas para você ver como desde a antiguidade o Senhor vem falando de prumo, o pastor Edilton já até citou isso aqui em uma pregação dele atrás, eu me recordei. Eu acabei, depois que eu entrei, eu lembrei, mas é que Edilton já tinha comentado sobre isso aqui, o pastor Edilton. E o Senhor me deu essa palavra aqui também, em Amós. Ele primeiro mostrou a Amós um muro todo certinho, todo correto, construído, né, tudo dentro dos padrões. E mostrou a ele, o povo de Israel, como estava fora do prumo. Se você colocar uma régua, irmão, diante de um relevo de algo que está torto, você vai ver mais ainda
que nível está a tortura. Quando ele está solto é uma coisa, mas quando está próximo de uma coisa correta, qual é essa coisa? Vocês imaginam qual é esse prumo aqui que o Senhor está falando? A palavra. Esse prumo é a palavra. Quando se coloca alguém que está torto, algo que está torto, diante da palavra, que é o prumo, que é o correto, você vai ver o quanto aquela coisa está feio, está fora dos padrões de Deus. Então, ele me levou nessa palavra aqui. E eu escolhi, o alinhamento de Deus, tempo de alinhamento de Deus. Trouxe também a definição aqui para os irmãos de o que é a palavra alinhamento. A palavra alinhamento, eu vou falar aqui uma definição, mas ela tem várias outras definições. Mas eu peguei a que eu achei mais adequada, a que eu achei melhor. Olha, ele define que alinhamento é igual a dispor em linha reta. Dispor em linha reta ou colocar lado a lado. Ou seja, é dessa forma que o Senhor nos quer, caminhando em linha reta. Ele fala para não olhar para trás. Não olhar mais para trás. Então o Senhor caminha em linha reta. E quer que os seus filhos também andem em linha reta como ele. Aí o outro trechozinho do alinhamento diz que é colocar lado a lado. Então quando você coloca uma linha correta com uma linha torta, não fica legal para casar, é ou não é? Correto? Se você colocar uma linha certa e uma linha torta, não une bem. Agora se for as duas linhas paralelas certinho uma com a outra, você vai ver que a coisa vai andar certinho, vai andar perfeito. Essa é a vontade do Senhor, que andamos lado a lado com Ele. Por isso eu peguei essa definição. Esse lado a lado significa caminhar ao lado de Deus, nem na frente nem atrás, mas ao lado, para dar os mesmos passos. Ele dá um passo, você dá junto. Essa é a vontade do Eterno. Outro texto que o Senhor me levou a refletir, quem quiser anotar, foi o texto de Marcos 8, 34 e 35. Alinhamento também nesses dias é negar a si mesmo. Uma das partes de alinhar-se é negar-se a si mesmo. Porque se eu estou indo torto e eu não aceito a correção, se eu não aceito negar a mim mesmo, como que eu vou ser corrigido? Como que eu vou ser endireitado? Não tem como. Então negar a si mesmo faz parte desse alinhamento de Deus nesses dias. E para que, irmãos, que Deus quer alinhamento nesses dias? Porque o que eu tenho visto é que a igreja está muito aquém do que Deus pode dar para ela, por causa do desalinhamento. Por causa do desalinhamento, entre aspas, claro. Mas quando eu falo igreja, gente, é num sentido mesmo, igreja num todo, o corpo de Cristo. Tem muitas áreas que precisa ser corrigida, ser colocado, endireitado, porque Cristo já deu a graça, já deu o reino dele para nós, já deu a palavra revelada para nós, que é a graça de Deus. A parte que nós não podíamos fazer, Cristo veio e fez, que era o endireitamento espiritual. Essa parte espiritual nem eu nem você poderia fazer, que era dar o quê? Dar a vida novamente, a vida eterna. Não é a morte física, mas a vida eterna. Que o homem tinha se separado de Deus pelo pecado, tinha perdido a comunhão com o Senhor. A gente tem ouvido bastante sobre isso aqui. Então Deus veio e mandou Jesus para fazer essa obra, a que era impossível para mim e para você. Quem aqui pode morrer na cruz? Eu quero ver quem morre aqui na cruz. Para começar, o pastor Thales falou que nem ele, nem ninguém aqui tem coragem de morrer, nem pelo melhor amigo. Imagine por gente que estava perdido, inimigo, pecadores. Então, eu e você, mesmo se a gente for para o madeiro, nada aconteceria no reino espiritual. Porque não adianta levar alguém que não cumprisse toda a lei. Que a palavra, a gente fala que Cristo estava com os pecados nossos sobre ele, mas Cristo cumpriu toda a lei. Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Então a diferença do divino é essa, se a gente for analisar.
a diferença do divino. Porque a gente fala, não, mas na cruz teve muitos ladrões também estavam na cruz. E por que os ladrões não puderam fazer nada, se eles morreram de cruz também? Por quê? Porque os ladrões não cumpriu a lei. Nem nenhuma outra pessoa que morreu no madeiro conseguiu cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei e foi até o Calvário. Aí sim ele teve condições de levar os pecados de todos os outros irmãos, né? Porque ele considera Cristo o irmão mais velho, de uma família enorme. Então, se a gente analisar, só Cristo, a semente incorruptível, poderia, através dele, como ser humano no nosso meio, fazer essa obra redentora, de devolver a vida eterna para o homem. O que tinha se perdido foi novamente devolvido, foi restituído, foi restaurado. Vou dar outro exemplo aqui. Jonas, o pastor Thales usou também o texto mais conhecido de Jonas, a história de Jonas que todo mundo conhece, que foi parar no ventre do peixe e tal. Eu não vou ler a história, mas tem algo interessante também nessa história, que tem a ver com alinhamento. Porque, ó, gente, se vocês quiserem ler, está em Jonas 1, de 1 a 6. Mas não precisa ler, é que todo mundo já conhece a história aqui de Jonas. É só para a gente fazer mais uma analogia e ver o que é alinhamento. Todo mundo sabe que o Senhor falou com Jonas para ir a Nínive, né? E ele pegou um navio, pagou as passagens e pegou esse navio no sentido oposto ainda, a palavra fala. Ele não só fugiu, como ainda pegou um sentido oposto. Digamos que Nínive era para lá, ele, para se afastar mais ainda do propósito, ele pegou um navio para cá, para Tarsis. Totalmente diferente o caminho. E o que é que aconteceu ali naquele momento? Ele saiu da vontade eterna de Deus, ele saiu do propósito de Deus, ele saiu do querer de Deus e foi fazer o que ele achava que seria melhor, porque ele tinha entendimento que aquela cidade não tinha santos ali. O pastor Thales esmiuçou a mais essa história e todo mundo ouviu aqui que aquela cidade tinha as pessoas mais bárbaras que você pode pensar. As piores pessoas que podiam existir naquele tempo, criminosos, tudo que vocês pensarem de ruim tinha naquela cidade de Nínive. E o que é que acontece? O que eu quero chegar é na parte quando Jonas resolveu voltar ao propósito de Deus e cumprir o que Deus tinha mandado, que era pregar aquela palavra aos ninivitas para eles se arrependerem do mal que andavam fazendo. O que é que acontece? Quando ele se alinhou com a vontade de Deus, a sua pregação alcançou toda uma cidade. A história não fala? Ele não alcançou uma pessoa ou outra, ele alcançou toda a cidade de Nínive, diz a palavra do Senhor. Quando ele se alinhou com a vontade de Deus, a sua pregação alcançou toda uma cidade. Consequentemente, aí é que eu quero chegar. Com essa pregação de Jonas, com ele entrando no alinhamento para levar a palavra para a cidade de Nínive, outras gerações ninivitas foram poupadas. Para você ver a responsabilidade de entrar no propósito de se alinhar. Quando você se alinha, você tem condições de pregar, até mesmo para uma nação, todo mundo sabe, para uma cidade, para um povo que Deus lhe colocar para fazer aquilo. E o que é que acontece? No caso de Nínive, que a cidade estava toda perdida, Jonas, na obediência dele depois, que passou por aquele processo todo, ele conseguiu salvar gerações ainda vindouras. Vocês imaginam, só aquela cidade tinha 120 mil habitantes. Ele conseguiu poupar, quando ele se alinhou com o que Deus queria. E salvou outros ninivitas que iriam surgir. Vocês imaginam onde foi parar até hoje, até o dia de hoje, aquela cidade que seria extinguida, que seria varrida, para você entender a responsabilidade do alinhamento. Ele se alinhou, teve condições de passar a palavra, e o povo aceitou e se arrependeu, e Deus poupou toda aquela cidade. E depois daquela cidade, gerações e mais gerações foram perdurando, e está até o nosso tempo de hoje. Eu creio que pode ter mudado o nome, a cidade, eu não sei, porque eu não aprofundei, mas é muito sério. Você não só salva aquela pessoa que você está fazendo, mas você ressuscita gerações para o Senhor. Então alinhamento é
É tremendo. Outro exemplo na Bíblia também que eu peguei, Ezequiel. Todo mundo conhece aquele trecho de Ezequiel 37:7, né, que fala do vale de ossos secos, né, que fala que ele teve que profetizar. Aqui você já vê a diferença, ó. Ezequiel não viu possibilidade de aqueles ossos reviverem. O que é que a palavra diz? Que aquele vale de ossos não estavam secos, estavam como? Dá para você entender porque ele fez questão de frisar os sequíssimos? Porque a chance de vida ali era zero, não tinha vida. Mas você se colocando no lugar de Ezequiel, é fácil você olhar para um cemitério, porque é um vale de ossos secos, é um cemitério. Você olhar e dizer, aqui tem vida. Se você já vai em um cemitério, você já vai com a mente dizendo, não, aqui só tem mortos. O único vivo que está aqui é eu, que vim ver. Um exemplo. Então é difícil, irmão. Se você se colocar no lugar dele, aqui o pedido de Deus para ele não foi fácil. Jonas espirrou e caiu fora. Ezequiel, o que é que ele teve? Mais um pensamento positivo. Ele disse, eu não posso fazer nada, mas o meu Senhor pode. Jogou. Para ele não ficar errante, o que é que ele fez? Entregou ao Senhor a responsabilidade. Então isso é um alinhamento. Ele se alinhou com o propósito. Deus disse, vá lá, profetiza. Agora se ele chegasse lá, mas vou profetizar para quem? Se está tudo morto. Ele não olhou essa condição. Ele olhou o que o Eterno mandou ele fazer. O resultado deixa com Deus. Quando Deus manda, você só obedece. Entendeu? E o que é que aconteceu? A obediência dele quando profetizou, levantou-se dali daqueles ossos sequíssimos um grande exército, diz a palavra de Deus. E vocês acham que é diferente conosco hoje? Não é diferente, irmão. Não é diferente. Quem aqui está passando por alguma circunstância difícil? Levanta a mão. Quem estiver passando por qualquer, não importa o tipo, alguma circunstância difícil. É fácil você profetizar para essa circunstância? Quando todos os indicadores estão olhando para você dizendo, não tem como, não dá certo, não vai ter jeito. Essa foi a sensação de Ezequiel. Essa foi a mesma sensação de Ezequiel. Mas eu vou, então, da agora para frente, irmãos, vamos fazer igual a Ezequiel. Vamos profetizar. Se o Senhor está mandando profetizar, deixa a responsabilidade com Ele. Vamos parar de duvidar no que Deus pode fazer. Vamos parar de colocar dúvida. Vamos jogar a bola para Ele. Se Ele está mandando profetizar, Ele responde, Ele garante. Entendeu? É o Eterno, é o Soberano. Isso caiu uma revelação em mim. Eu digo, rapaz, eu não vou mais ficar questionando para a circunstância. Eu vou fazer o que Deus manda e acabou. Deixa a colheita vir. A gente só tem que saber que o relógio de Deus não é o nosso. Você pode profetizar um dia, 2, um mês. Se Deus quiser, Ele responde no mesmo instante. Se Ele quiser, daqui 1 ano, 2, 3. O importante é que a palavra dele se cumpra. Isso eu garanto. Se cumpriu em todos aqui quando voltou ao propósito. Quando se alinhou com a vontade de Deus. Então não é diferente com a gente. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí o texto de Hebreus. Hebreus 12, verso 8. Hebreus 12, verso 8. Hebreus 12, 8. Outro trecho que o Senhor também colocou da palavra dele, que fala de alinhamento. Olha o que diz aqui, irmãos, nessa versão King James. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Como eu venho falando para vocês de alinhamento, nem todo alinhamento tem que ter correção. Você vai alinhar seu filho no caminho que ele deve andar. Tem como fazer isso sem alguma correção? Tem como? Não tem. Se o pedreiro está errando na parede aqui da construção, tem como deixar ele continuar assim ou tem que corrigir? Em última instância, tirar até ele e colocar outro. Senão,
essa casa vai desabar. É sério a correção. E o que Deus fala? Se estáis sem correção, da qual todos têm sido participantes, isso é para nós todos. Se alguém está com a vidinha tranquila aí, não está passando por correção, ele está dizendo que é filho bastardo, não é filho do pai. Então todo filho de Deus vai passar por correção. O que eu quero alertar, que eu quero deixar, a mensagem é essa: o alinhamento de Deus vem primeiro com correção. Olha, irmãos, o apóstolo tem batido muito nisso aqui, e isso vem me corroendo. Eu fico muito na minha, mas isso tem me corroído, porque ele tem falado, é um tempo de alinhamento. Ele falou isso várias vezes, e principalmente nesse ano de 2015, em que em muitas ocasiões a gente viu que a coisa estava difícil para muita gente, muita coisa aconteceu, boas, mas também muita coisa ruim, desagradável. E o apóstolo falou muito aqui, eu lembro muito disso, dele falando, olha, é tempo de alinhamento. Ou seja, aí você, por que Deus está falando isso, irmão? Porque você serve o Senhor e muitas vezes você está dizendo, rapaz, por que eu estou passando por isso, por tanto problema, é vencendo um, amanhecendo já com o outro. É vencendo um, amanhecendo com o outro, quando não tem dois no mesmo dia. E o que é que acontece? Aí você olha para o lado, vê um ímpio. Aí você vê aquele ímpio ali, aparentemente só vida boa, folgado, né? Tranquilo, como se essas perseguições não chegassem para eles. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas é essa palavra aqui que nos conforta. Lá, o ímpio é apenas feitura de Deus. Então, me diga aqui, quem aqui já corrigiu o filho do vizinho? Me aponte alguém aqui que corrigiu o filho do seu vizinho aqui. Tem alguém? Que pegou, não, do nada você viu ele fazendo um erro, pegou o cinto, alguma coisa e começou a corrigir, ou até mesmo verbalmente. Quem aqui já fez isso? Por que você não faz? Por que a gente não faz isso? Porque você conhece limites. Não, o meu filho é esse. O de lá é do vizinho, ele está errando, mas eu não posso corrigir. Deus é a mesma coisa. Esses são meus filhos, eu corrijo. Os ímpios não. Ah, esse aqui já tem um juízo prontinho, então ele não tem compromisso. É sério. Aos filhos dele, ele corrige. Ele mesmo está dizendo, aos meus filhos eu corrijo. E se tiver alguém que não está sendo corrigido, é filho bastardo, não é filho legítimo de Deus. Então, isso é para vocês, para mim e para nós aqui, irmão, para todos nós, nos conscientizarmos das correções desses dias, das adversidades que têm se levantado. Claro, a gente tem que ficar atento, porque tem adversidades que é o inimigo que também que põe. E é o inimigo que põe. Mas se você for guiado pelo Espírito, for sensível ao Espírito Santo, você vai saber quando que é Deus que está permitindo e quando que é o inimigo. E o Senhor vem me mostrando isso, porque eu também, eu creio, como muitos aqui, já vacilou em algumas áreas. A gente achou que foi Deus, foi inimigo. Outra hora foi o inimigo, a gente achou que foi Deus. Então, é por isso que a palavra fala para ser guiado pelo Espírito, para a gente poder discernir com clareza isso aí, o que é a vontade de Deus e o que é que o inimigo apronta. Entendeu? Outra coisa, irmão, o alinhamento de Deus nesses últimos dias, o alinhamento de Deus é que vai fazer a igreja experimentar tudo aquilo que não tem conseguido durante muito tempo, ou que tem conseguido algumas áreas e outra não. Eu falo muito isso também, gente, como igreja, como parte da igreja, como membro, né, da igreja. Às vezes não é na igreja assim como um todo, mas a gente sabe que a igreja é o corpo de Cristo, e tem nesse corpo tem dedo, tem braço, tem perna, tem cabeça. Então, se o corpo não tiver todo perfeito, se a perna tiver manca, vai prejudicar o corpo inteiro. Se tiver faltando um dedo, eu lhe garanto que faz falta no corpo. Então,
Muitas vezes a cabeça está experimentando, aquele que é cabeça está experimentando algo de Deus, algo bom de Deus, tem conseguido alcançar êxito. Mas o pé está manco, aquele que é pé está manco nesse corpo. Então a gente precisa nos alinhar para esse corpo ficar perfeito. E esse corpo perfeito tem condições de caminhar através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai conduzir. Deus tem condições de falar. Você já pensou como é falar alguém que o ouvido está doente ou não ouve? Ou então ele ouve, mas não tem braço para praticar o que está ouvindo. Ou não tem perna para caminhar e fazer o que a cabeça está entendendo, está recebendo. Então o corpo perfeito é a noiva de Cristo, a igreja. Tem que ser perfeita. A gente precisa... E isso é só com alinhamento. Como é que corrige algo que está indo torto sem um alinhamento, sem um prumo que é a palavra de Deus? Não tem como. Então o Senhor vem falando muito comigo disso e cobrando isso de mim. Você não tem experimentado coisas maiores? Isso chega para mim também. Não tem experimentado coisas maiores em Deus, porque tem áreas que ainda precisa ser corrigido, tem áreas para ser alinhada, tem áreas para ser consertada. E Deus, você pode ter certeza, irmão, Deus não habita em templo sujo ou em templo que estiver torto, errado. Ele não habita. E o que é porque Ele quer? Alinhamento. Por isso que me deu essa palavra de alinhamento. Eu achei interessante trazer também para a igreja. Porque se você entender, eu entendi mais um pouco ouvindo uma pregação de um pastor, e ele falou, até então eu não tinha entendido dessa forma. Então quando a gente se alinha, a gente começa também a receber as revelações para nos fazer crescer. Aí caiu a revelação, ele disse, a palavra diz que todos nós recebemos uma medida de... Todo mundo aqui já ouviu isso da palavra, não já? Todos nós recebemos uma medida de fé. Então a ninguém aqui falta fé. Se ele declara que todos receberam uma medida de fé, e por que a gente não tem alcançado as coisas se todo mundo tem fé? Ou porque eu tenho alcançado, Thales não, Edilton alcança, Michele já não, e fica nesse... Deus não faz acepção para Edilton receber ou não receber, não. Ele quer que todos alcancemos. Eu quero que vocês analisem aqui para vocês entenderem, irmão, o que Deus falou. Então, olha, se todo mundo tem uma medida de fé, o que é que nos falta? Você tem que pegar, a revelação foi essa, você tem que pegar a medida de fé que Deus te deu, juntar com a palavra revelada que Deus já te deu e profetizar. Essa é a chave da vitória da igreja. Ouçam bem, vou repetir de novo. Você pegando sua medida de fé, que a palavra garante que todos têm, mas a palavra que você já tem revelada, porque a letra não adianta, você tem que ter palavra revelada, aquela palavra que já caiu no seu espírito, já gerou vida no seu espírito. Se você unir essa medida de fé que você tem, mais a palavra revelada que você já conseguiu assimilar no seu espírito, e você profetizar, lançar para fora: não, meu pai, você achega o pai com autoridade, porque quando você conhece, você chega. Não, pai, a tua palavra me ensinou, e com a fé que eu tenho, a tua palavra me diz que eu sou mais que vencedor. Algo que você já tem em você. Você une a sua fé para acreditar, para ter certeza de que você é mais que vencedor, a palavra que Deus te deu, e profetiza: então eu sou mais que vencedor, então eu já ganhei essa briga. Eu já ganhei essa briga com o inimigo, irmão, não é briga com ninguém não. Eu já ganhei essa briga, eu já ganhei essa causa. Isso é muito sério. Essa pequena coisinha, fé, palavra revelada e profetizar, é a chave para a igreja decolar mesmo, entrar na vontade de Deus. Com a fé sozinha, é por isso que você fala: mas Deus me deu a medida de fé e eu estou sem conseguir o que eu quero até hoje, porque você não usou a palavra revelada a seu favor. Jesus rasgou o véu, abriu o acesso, mas a minha parte é usar a minha fé com a palavra revelada e profetizar. Se eu não faço isso,
não vem nada. E eu estou falando com vocês algo que eu tenho experimentado nesses dias. Algo que eu estava distante espiritualmente. Coisas, às vezes coisas até mínimas, mas não alcançava. Porque querer, o próprio povo fala, querer não é poder. Você tem que ter fé, tem que usar a sua fé corretamente. Se você ter fé, mas não usá-la corretamente, não adianta. Gente, fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo que você não esteja vendo. Não é isso que a palavra diz? Então, não tem limite para você usar isso. Você vai pegar a sua fé, seja lá com a palavra, seja lá para que finalidade. Sendo boa, sendo da vontade de Deus essa finalidade que você quer, pode ter certeza que Deus vai responder. Agora tem que crer no coração, tem que ter fé. Eu estou dizendo isso porque eu tenho experimentado isso, irmãos. Então eu senti a necessidade de compartilhar isso, porque a vontade é que todos nós alcancemos as bênçãos que Deus tem para nós. Não estou falando só financeiro, não, em todas as áreas. Na família, no casamento, familiar, com o irmão, com o vizinho, no emprego. A gente tem sempre ouvido isso aqui, né? Que é da vontade de Deus que você vá bem em todas as áreas. Não é só nessa ou naquela. É do querer de Deus que andemos em novidade de vida. E novidade de vida é isso. Eu era um derrotado ontem, hoje não. Isso é novidade, coisa nova. É você ir galgando degraus novos na vida, espiritual principalmente. Porque você galgando no espírito, o material se realiza, se conclui. Então, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou repetir só mais uma vez, para ver se os irmãos gravaram. O que é que você tem que usar? Eu falei aqui agora. Fé. Parece coisa pouca, mas se vocês podem fazer agora de noite. Podem fazer agora de noite. Pegue a fé que você tem. Pegue a palavra que já está revelada no coração de vocês aí. E no meu também vou praticar. E profetiza. Crendo. A sua fé é justamente para sustentar essa palavra. A sua fé é o que vai sustentar essa palavra como verdade. Irmãos, é porque se a gente não tiver cuidado, é incrível. O inimigo consegue roubar a palavra. O que Deus colocou no meu coração foi isso. Sabe qual é a área que o inimigo tem mais trabalhado? Roubar a palavra. Roubar a palavra. Ele diz: veio para roubar, matar, destruir. E primeiro veio que palavra? Roubar. O inimigo veio para roubar, depois matar, depois destruir. O que é que o inimigo rouba? O inimigo é espírito e ele rouba as coisas espirituais. Se ele roubar o espiritual, que é o mundo real, que é o que governa, no físico você também perdeu. Você já perdeu no físico. Deus fala que você é vencedor em tudo. E por que a gente está batendo com a cabeça na parede? Porque eu achei que entendi, mas não desceu o meu espírito. Então, se não desceu o meu espírito, eu não experimento. Eu não galgo aquilo ali. É muito sério. O apóstolo tem batido muito nisso aqui. Se você ouve a palavra e não cuida para que o inimigo... Você tem que se esforçar, irmão. Você, eu também, nós temos que nos esforçar para entender a palavra. Sem esforço, eu lhe garanto que Deus não vai ministrar você. Ele vai lançar. Ele mesmo fala: lance a palavra. A resposta vem dele. Então é você que tem que se dedicar, que tem que prender a sua atenção na hora da palavra. Porque com certeza uma única palavra que sai da palavra de Deus, que é vida. Outra coisa que o Senhor ministrou, que eu não entendia, é justamente essa parte, que a palavra de Deus é espírito e vida. É espírito e vida, não é letra. Então quando você falar da palavra, lembre que você está liberando espírito e vida. Liberou a palavra de Deus, você está lançando espírito e vida. Ou em alguém, ou em algo, ou em alguma circunstância, você está lançando espírito e vida. Essa palavra não volta vazia, porque é o espírito de vida. Isso é sério. Às vezes a gente ouve tanto isso: a palavra de Deus é espírito e vida.
Essa palavra espírito e vida, ela tem poder para fazer você sair daqui hoje com seu sonho realizado. Tem poder para fazer eu sair daqui hoje com o meu maior desejo realizado. Se a gente entender isso na íntegra mesmo, pode ter certeza que amanhã a sua vida é outra. Eu tenho tomado alguns passos juntamente com minha esposa, ela sabe disso, em relação a isso. Começar a praticar, parar de ouvir, acumular. A ovelha que só engorda, para que serve ela? Vai para o matadouro, irmão. Tá gordinha. Você tem que esvaziar, você tem que lançar essa palavra. Por isso que Deus manda profetizar, para não engordar o espírito. A gente fica gordo de informação, mas não pratica. Não adianta. Aí vem um irmão que entende uma palavra, não entende nada de Bíblia, mas saiu daqui hoje com uma palavra, sai vitorioso amanhã. E eu cheio de palavras, não pratico nada. Dá para você entender a diferença? Então essa palavra revelada, que é o uso da fé, que é o uso da palavra junto com essa fé, para garantir a palavra, para você ter certeza e não duvidar, porque Deus já conhece o nosso coração, então Ele já te deu a medida de fé, não duvide. Não duvide, quem está falando é o Eterno. E isso foi forte para mim, porque quando eu passo para os irmãos, primeiro caiu para mim. Eu já perdi tanto, eu estou falando com vocês de experiência própria, eu já perdi de galgar tanta coisa, porque eu ouvia, mas entrava aqui e saía cá, às vezes até repetia: não, eu sou mais do que vencedor, e pau, só apanhando, só apanhando. Como é que essa palavra está revelada para mim, que eu sou mais do que vencedor? Como é que eu estou levando uma vida miserável, comendo farinha de manhã, meio-dia e de noite, farinha seca? Não que isso não seja digno, mas Deus disse que você come do melhor dessa terra, se ouvir Ele. Por que eu vou comer farinha seca de manhã, meio-dia, e vou me contentar com isso? Não, você dá graças a Deus pela farinha e diga: amanhã eu quero caviar, meu pai. Isso tem que entrar a fé. Irmãos, isso não está longe não, é promessa de Deus. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou você acha que Deus deu isso para Lula, para Dilma? Não, não foi para as pessoas que estão no nível escalão, não. Quem tem que comer o melhor somos nós. Você acha que... Qual é o pai que vai querer deixar a herança para os estranhos? Não tem, só se for um pai responsável. Eu lhe garanto que Deus não é. Ele fez tudo isso para a gente usufruir. Mas você só usufrui se você entender essa chavezinha aí: fé, palavra revelada e profetizar. Eu estou batendo bastante para fé, palavra revelada e profetizar. Eu comecei a fazer isso, meu irmão. O reino do Espírito se move de uma maneira que você... Tem muita gente aqui que já experimentou isso e experimenta na vida, claro. Mas eu quero que os irmãos que ainda não experimentou, que ainda não tinham entendido dessa forma, comecem a praticar, para vocês verem o que Deus pode. Deus, irmão, não está fazendo coisas maiores na nossa vida por causa da incredulidade. Estou falando de mim mesmo. Eu já fiz alguns pedidos ao Senhor e não galguei, e fiquei frustrado. Eu não fiquei reclamando porque eu tenho entendimento que eu não devo reclamar. Mas você fica frustrado. Quando eu tenho um sonho que não se realiza, esse sonho se torna um pesadelo. Sai de sonho para pesadelo. E aí o que é que o pesadelo traz? Frustração, decepção, tristeza, angústia. Aí se o inimigo levantar e tentar atrapalhar, profetiza. Profetiza um dia, 2, 3, ele tem que cair fora. Ele tem que cair fora. E quando eu não entendia isso, irmão, até nisso eu era medíocre. Até nisso eu era medíocre. Não estou precisando de uma calça. Não, mas eu só posso comprar uma calça de R$50. Limitando o meu pai. Quando você é incrédulo, você limita. Até o Senhor você limita. Você vai pedir uma coisa para ele, você fala: não, fulano pode comprar uma calça de 1.000, eu só posso de 50.
Ele é melhor do que você em quê? Ele é melhor do que eu, do que você em nada, irmão. Em nada. A gente tem que acordar para isso, para a gente comer o melhor dessa terra. Ó, irmão, é a única coisa que você vai gozar dessa terra, é comer o melhor dessa terra e partir daqui. Você não é dono de nada, nem eu. Então, se eu não sou dono, se eu não posso levar comigo quando eu morrer nada, o que é que eu tenho que fazer? Usufruir. A sua porção aqui é fazer a vontade de Deus e comer do melhor. Agora você tem que crer. Você tem que crer, eu tenho que crer. Então, é uma das áreas que a gente tem que mais despertar. É a área da fé. É a área da fé, unido à palavra, como a gente já aprendeu, e profetizar. Essas 3 palavrinhas, irmão. E outra. Aí você fala, o que é que tem a ver isso com alinhamento? Sem alinhamento, Deus não pode operar isso. Por que que sem alinhamento Deus não faz isso? Porque eu vou começar a ser aquele filho. Eu vou pegar meu filho Esdras aqui, por exemplo, tem 5 anos de idade. Ele vai me pedir um revólver de verdade, eu vou dar? Então, se você não estiver alinhado, você vai fazer pedidos absurdos. Eu não posso pegar um objeto desse e dar para uma criança de 5 anos. Eu estou sendo um pai responsável. É isso que acontece quando eu peço algo que o Senhor vê que vai me destruir como filho. Muitas vezes a gente não tem alcançado por isso. Você vai pedir algo que vai lhe destruir. Aí você fala, porque Deus não me deu? Ele ouviu, Deus sempre ouviu. Ele te ouve de pé. Os ouvidos estão atentos, diz o Salmo. A minha voz, o ouvido do Senhor está atento ao meu clamor. O que acontece é só isso, irmão. É alinhamento. Se eu me alinho, eu entendo que hora eu devo pedir, como eu devo pedir. Tudo certinho. E outro fator importante para a gente terminar é agradecimento. Comece a agradecer por aquilo que você nem galgou ainda. Foi. É o que Deus gosta, é isso. O coração. Porque quando você agradece, você está crendo. Só agradece quem crê. Quem não consegue agradecer, porque não creu no que está falando. Então, essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu queria passar para os irmãos nesses dias de primícia. Entendeu? Que sem alinhamento não vamos a lugar nenhum. E esse alinhamento, essa régua, esse prumo é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não tem coisa que ela não conserte. Não tem algo que a palavra não consiga consertar. Entendeu? E eu quero agradecer a oportunidade dos irmãos. Passar ali para o apóstolo Nádes. Espero que os irmãos tenham entendido aí. Em nome de Jesus.